mundo erra quando começa. E não foi diferente comigo. Eu também errei. E muito. E foi pensando nisso que eu listei os 5 principais erros de quem comete e como resolvê-los. Então, tome nota disso aí e tire o vício de errar novamente aonde você sabe que não está certo. O primeiro erro que as pessoas cometem é começar a costurar sem testar o ponto da máquina. Então aqui em sala de aula eu friso muito isso com meu aluno. É importante que você coloque a linha na máquina e que você pegue um retalhinho do tecido que você vai costurar para você testar o ponto. Não adianta você estar costurando um tecido de algodão e testar numa seda. Não adianta você estar costurando um brim e fazer um teste numa musseline. Então, o teste ele tem que ser feito no mesmo tecido que você está trabalhando. Então, por isso, quando a gente corta uma peça de roupa, a gente guarda aqueles retalhos menores para fazer testes na hora da costura. O segundo erro, que parece até bobo, mas eu já até expliquei aqui, né, uma aula dessa semana, é não obedecer o fio do tecido para cortar. Então achar assim, isso é bobagem, isso é só em sala de aula que funciona, Jaqueline é muito exigente. Não é isso. Isso realmente compromete o caimento da peça. Então depois que você cortou, não tem conserto. A peça vai ficar torcendo no seu corpo ou no corpo de quem vai usar. Então, obedecer o fio do tecido, medir direitinho para posicionar o molde. Esse é o segundo erro que as pessoas mais cometem achando que é bobagem. Esse terceiro erro tem a ver também com uma aula dessa semana que eu passei, que é sobre o ferro de passar. Então, isso acontece demais aqui em sala de aula, principalmente quando eu passo tarefas para serem feitas em casa, porque em casa o aluno acha que pode criar esses atalhos e na cabeça dele vai dar tudo certo no final, e não dá. Então, semana retrasada mesmo, uma aluna trouxe um vestido que ela estava montando e ela costurou ele todo, fechou, sem usar sequer em uma costura o ferro de passar. Então, as costuras ficaram todas repuxando. E ela trouxe para mim, me mostrando assim, Jaqueline, não dá certo, porque esse modelo, ele está repuxando, não sei o que aconteceu. E aí, logo eu identifiquei que estavam todas as costuras fechadas. Eu peguei uma parte do vestido, passei, mostrei para ela a diferença. Ela já tinha costurado o decote, tentado virar sem aparar as costuras, que é um dos outros erros que eu vou mostrar na costura, mas que não é um dos principais. E então tudo estava contribuindo para que desse errado. A falta do ferro de passar foi de suma importância para que o resultado não fosse satisfatório. Em cada parte da peça, fez a costura, abra a costura com ferro. Fazendo assim, no final, a sua roupa estará impecável. As costuras estarão perfeitas. O quarto erro vem das margens de costura. Então, quando você faz a marcação no tecido, você deixa as margens de costura para que, na hora de costurar, você tenha aquele espaço. E o que as pessoas fazem? Marcam de qualquer jeito. Então, às vezes, começa a costura fazendo uma margem de 2, quando chega no final está com 1,5. Só que depois que você retira o molde, não tem escrito no tecido que ali foi com 2, lá embaixo foi com 1,5. E você vai costurar toda aquela lateral com a mesma medida. Então, se você for costurar ela toda com 2 centímetros, a parte de baixo vai ficar prejudicada, vai ficar menor, porque ela só tinha 1,5. E meio você acabou retirando das medidas da pessoa. Margem de costura é muito complicado de você calcular no olho. Eu lembro bem que uma pessoa me procurou, dona de um ateliê, e ela me falou que queria
pagar o curso para uma funcionária dela, porque essa funcionária, ela desperdiçava muito tecido. E aí eu fui questionando o porquê do desperdício e ela foi me contando que ela não marcava essas margens da costura, ela não aprendeu. Então ela cortava tudo no olho. Então a bainha era no olho, o lateral era no olho. E aí, quando na hora de costurar, a costureira não sabia que tanto que ela tinha deixado ali. Então, na cabeça dela, ela achava que eram 3, mas na prática tinha sido 4 ou 5. Então, isso dava grande desperdício no ateliê. Quando montavam-se as peças, chegava-se a fechar na parte das costas, tirando uma parte do meio, porque sobrava uma parte da peça, de tão larga que ela ficava. Porque a pessoa ficava com medo e aí cortava para mais, não tinha ideia de que tanto estava para mais. Então vocês vão ver que isso não existe. A gente marca a margem certinha, o tanto certinho, e a tesoura vai no lugar certo. Não tenha medo, não se preocupe assim, mas e se eu errar? Mas e se essa costura tiver pouca? Foi tudo programado, foi tudo calculado para dar certo. Confia no processo. O 5º erro é um dos erros mais comuns que acontecem quando a pessoa me procura para começar o curso de corte e costura. Vamos ver se vocês adivinham. As pessoas começam querendo fazer a roupa mais difícil. Elas querem fazer um blazer, elas querem fazer um vestido de festa, elas querem fazer um vestido de 15 anos da filha. E para isso tem um processo, ninguém começa de uma peça dificílima. Quando você começa de uma peça dificílima, lembra daquilo que eu contei para vocês, que é a mesma coisa de uma criança que está aprendendo a alfabetização, querer que ela leia um livro. Ela não vai conseguir, ela está montando as letrinhas ainda. E você, quando começa na parte da costura, você está montando as letrinhas, você está ainda entendendo o processo. Então, por isso que começamos com a parte de saias, que é a parte mais fácil, para você aprender a lidar, para você aprender a montagem. É uma peça que não exige muito de você. Dali, você vai sendo, cada aula, cada peça, você vai sendo preparado, você vai sendo preparada para chegar nas peças mais difíceis. Mas é necessário que você tenha paciência. Nada vem de repente. É preciso treino e paciência. Por hoje nós ficamos aqui, mas amanhã eu venho com uma aula sensacional com 2 dicas importantíssimas de quem quer dominar a máquina de costura. Para quem quer fazer com que ela fique assim, ó, amiguinha. Te espero amanhã. Não esqueça de ativar o sininho.